A seguir, Pensando Educação. Livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Pensando Educação, que é um programa do Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro. E vocês todos sabem, nós todos sabemos que o Pira 21 adota como programa as prioridades da ONU, as propostas da ONU para a sociedade, que é o desenvolvimento sustentável, a integração social, justiça nas relações, que são um conjunto de ações da ONU que nós passamos, então, no nosso livro da Agenda 21 de Piracicaba, que foi agora recém-aprovado e divulgado. Então, Pensando em Educação lida com a questão da educação no interior desse projeto de cidade. Agradecemos a sua presença, a sua atenção, estar aí nos ouvindo. E hoje nós retomamos o que já dizemos na semana passada, o programa a discussão e a apresentação do regime de tempo integral na educação pública de Piracicaba. Este programa é patrocinado pela Rádio FM, que o apoia, de maneira intensiva, a Rádio FM Educativa de Piracicaba, e pela TV Unimep. Nós então retomamos ainda hoje os mesmos atores da semana passada, que são a Adriana Pavan Fazanaro, que é a antiga coordenadora do núcleo pedagógico que é responsável pela implantação do programa na cidade, e o seu colega, também coordenador do programa, Edvilson Rafaeta, que já estiveram conosco na semana passada. Muito obrigado. Sim, mais uma vez pela atenção de vocês. E vamos então retomar o que nós estávamos então discutindo na semana passada. Nós estamos vendo os efeitos positivos do regime, desse processo do tempo integral nas escolas de Piracicaba, os efeitos positivos que isso vem trazendo. Sim. E não há nunca se perde tempo em repetir as coisas boas. Sim. Nós vamos então dar um enfoque hoje no olhar do estudante. Sim. Nós todos sabemos, e quem está próximo do programa hoje sabe, que há também uma participação até na construção do poder. Vamos dizer assim, o que é o poder? É aquele espaço onde se decidem coisas, define-se processos na própria escola. E esse poder está se deslocando também para os alunos. Eles passam a ter algum poder maior nesse processo. Como é que isso está organizado? Sim. Como é que vocês estruturam isso? Gostei da ideia de poder. Mas né? Porque é mais ou menos nessa linha mesmo, né? A escola procura discutir que tipo de exercícios de protagonismo, de autonomia, de solidariedade ela está fazendo com esses alunos, em todos os segmentos, pensando desde o gestor, que vamos pensar, o diretor da escola, ele é o líder da escola, né? Então, ele deve conversar com os líderes de turma. Então, assim, como eu vou fazer o exercício de eleição desses líderes, por exemplo, que é um recorte interessante para a gente falar desse poder, entre aspas, né? Então, a escola tem que pensar, existe documentos até que já foram pensados pela Secretaria da Educação para que se pense na eleição desse líder. E a escola pode, em cada classe, isso. E a escola ainda pode avançar nesses exercícios, né? Então, é diferente da gente chegar na sala de aula ou o primeiro professor da primeira aula daquele dia e dizer vamos fazer uma eleição para ver quem é o representante da classe. Não, é uma mobilização na escola que deve acontecer, dizendo a importância de ser líder, quais são os papéis que esse líder vai ter durante o ano letivo, que se acontecer alguma coisa que não está dentro dessas regras, qual seria o encaminhamento dado a esse aluno. Então, assim, existe semanalmente reuniões que esse diretor faz com esse aluno que não estão longe de ser reuniões para se passar recados da escola. Quer dizer, na verdade, então, o que você tem
o conjunto de líderes de cada classe conversando com o líder da escola. Formam, então, um comitê de liderança, Isso, né? Para se discutir problemas da escola. A partir da experiência dele na própria sala de aula. Exatamente. E então, a visão da escola hoje, do programa, ela é voltada para isso mesmo que a gente estava dizendo. Que tipo de exercício esse diretor, no caso dessa vertente que eu trago, que tipo de exercício esse diretor ele está propondo para esse aluno? Como está essa reunião dele? Essa reunião ela é mais informativa, em que o diretor passa informações, ou ele está exercitando o protagonismo nesse aluno? Porque esse aluno precisa voltar para a sala de aula e aí usar do seu poder de líder e de persuasão até no discurso para falar com os outros colegas, né? E isso é um exercício. Eles não sabem fazer isso ainda. Tem escolas que já estão brilhando. A gente está vendo líderes de turma que dão muito orgulho para a gente nesse sentido, né? E é muito rápido. O jovem aprende muito rápido quando ele é direcionado. A gente diz assim que após o acolhimento, que a gente citou no programa anterior, que o acolhimento ele acontece diariamente nas escolas do programa, em que a equipe gestora está na porta falando um bom dia para essas crianças, já entendendo como está o movimento daquele dia. Às vezes tem um aluno que está mais tristinho ou está mais agitado. A gente já entende que às vezes pode ter acontecido algo, a gente já articula de uma outra maneira o bom dia para ele, mas também tem o acolhimento do começo do ano, em que os alunos são recebidos na escola de maneira diferenciada. E eles são recebidos por quem? Pelos alunos que já vivenciam um programa. Tá? Então o professor, ele está na sala dos professores, fazendo o planejamento das suas aulas, juntamente com a equipe gestora, com o professor coordenador geral dele, com os PCAs, que são os professores coordenadores de área, e o aluno está com os alunos novos. Então tem uma equipe de jovens acolhedores que estão falando para os alunos novos: a escola é assim, você vai pensar os seus projetos, seu projeto de vida, aqui você vai aprender a conviver com o outro, enfim, são exercícios que eles mesmos propõem. E eu diria que esse é o exercício, o clímax, vamos dizer assim, do programa, porque se o aluno está conseguindo atuar ali de maneira protagonista nesse acolhimento do começo do ano, o trabalho da escola deu certo. Ele está se apropriando também da identidade da escola. Sim. Ele passa a falar como se fosse, né, a própria escola. É incrível. Nós vamos dar um exemplo assim, bem extremo, para a gente trabalhar e verificar um pouco como é que funciona esse protagonismo e esse novo exercício do poder a partir dos alunos, que é a questão da disciplina. Nós sabemos, né, que hoje há uma queixa generalizada de que há muita violência na escola. Chega até a trazer, os alunos chegam até a portar, né, armas, faca, coisa que o valha, né, que pode ser então utilizada num conflito. Como é que funciona, por exemplo, a identificação de um conflito e como é que entra, então, esse grupo de alunos nesse processo? Nossa, essa pergunta, eu vou ser meio... A gente nunca aconteceu numa escola do programa uma situação tão grave dessa para que a gente coloque os alunos para atuar dessa maneira. Com relação a esse tipo de violência, não. Brigas acontecem sim, mas o interessante é o que dá mais certo. Ou bullying, né, por exemplo. É a construção das regras antes de se iniciar qualquer ação. E é o aluno que ajuda na construção dessas regras. Isso funciona muito para você minimizar esse tipo de conflito. Né? É claro que a gente tem profissionais nessa escola e o vice-diretor ele tem formação para ser o mediador desses conflitos, né? Mas algo tão grave a ponto de levar um armamento, alguma coisa assim, a gente nem costuma deixar no âmbito do aluno, né? Fiquemos então naquilo que está acontecendo. Num conflito, uma briga, quer dizer, a participação... Eles discutem entre eles, viu? A participação, quer dizer, na verdade eu diria assim, a minha impressão é que os alunos que cometeram o deslize, ou que se envolveram com a briga, não vão mais à diretoria. Eles enfrentam os próprios colegas que compõem esse comitê. Entendo. Realmente, eles são
excluídos, vamos pensar assim. A gente percebe esse movimento deles até discutirem com situações, eles sabem identificar o aluno que não está deixando aquela aula decorrer de uma maneira adequada, eles discutem sobre isso, esse plenário que eles fazem semanalmente, essas reuniões que eles fazem de liderança, é levado em pauta por eles. Olha, tá na minha classe e não está dando certo. Fulano de tal não está deixando o professor dar aula. Então, esse tipo de assunto é levado em pauta, sim. Tá? Não sei se a gente lembra de algum outro tipo de exemplo. Não, nós temos, né, acho que alguns exemplos que seriam importantes a gente ressaltar. E de escolas que tinham esse problema mesmo da indisciplina, ou esses alunos um pouco mais, né, hiperativos aí durante todos os momentos, inclusive dentro da sala de aula, que os próprios alunos da escola pensaram projetos, né, para tentar manter uma disciplina mais adequada, a organização da sala, a limpeza da sala, a colaboração em trabalhos de grupo, que eles pensaram o projeto, deram um nome ao projeto, e aí o projeto tem funcionado de maneira bastante positiva, sendo inclusive noticiado pela secretaria, não é? Por conta disso, de ser um protagonismo dos alunos, né? Eles construindo. Porque a questão, para a gente resumir, é que nessa geração atual, há um conflito muito grande entre esta geração e as autoridades. Sim. Pode ser o pai, a mãe, o padre, o professor, o diretor, o guarda, o policial, quer dizer. Então, ele tende a ter uma relação de conflito, de cara. Se ele lida com o conflito entre pares, entre os colegas, né, muda essa referência e ele também se desarma. Sim. É possível que seja muito mais eficaz, né, um disciplinamento de um conjunto escolar nesse sistema do poder colocado, transferido para o aluno, que passa a ser então o grupo que vai definir os rumos de um conflito, do que um conflito resolvido na diretoria da escola. Exatamente. Eu acho que isso é um dado também fundamental, é um ganho, diria assim. Eu tenho algumas experiências nessa área com esse sistema, né, educacional novo, que de certo modo muda, né, toda a referência. Bom, nós estamos ainda explorando, né, bons resultados, boas práticas do regime de tempo integral que está sendo implantado na escola estadual em Piracicaba. Nós então agora vamos interromper a nossa programação para um rápido intervalo. Imagine a sua vida sem eletricidade. O que você faria? Hoje dependemos da eletricidade para tudo: trabalho, em casa, lazer. Devemos isso a George Westinghouse, um dos pioneiros da indústria da eletricidade. Interessado nos experimentos de Nikola Tesla, defendeu o uso de corrente alternada de alta tensão, em contraponto a outro grande pioneiro da eletricidade, Thomas Edison, que defendia o uso da corrente contínua. Investiu na construção de centrais elétricas de corrente alternada na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, ligando as cataratas do Niágara a Buffalo, por um preço muito mais baixo numa distância impossível de ser alcançada. Olá, muito obrigado por nos ter aguardado. Nós estamos neste programa trabalhando a questão, discutindo e apresentando a questão rica do tempo integral das escolas estaduais de Piracicaba. Nós estamos esse ano com 13 escolas, 13 unidades escolares. Vamos o ano que vem para 16 em Piracicaba e 18 na nossa região. É a cidade que tem mais concentração de escolas em tempo integral do estado de São Paulo. Quer dizer, isso revela até o bom desempenho do nosso município nesse setor. No ano que vem, terão 3 escolas novas adicionadas a esse programa, e são escolas novas, no sentido de que não são o ensino médio, a educação média, né, para os adolescentes, nem para as crianças de idades mais avançadas, os anos finais do ensino fundamental. Mas agora são os anos iniciais, bebês de 6 anos em diante.
Como é que funciona? Qual é a previsão de vocês e como é que vocês estão organizando essa novidade para 2016? Pois é, professor, é algo assim para a gente ainda a surpresa do novo, não é? Porque como nós conversamos no programa anterior, a gente tem um programa pensado para o ensino médio, não é? Que foi adaptado para o ensino fundamental dos anos finais, com um êxito, né? Tendo assim um modelo de sucesso, mas que agora vai também para os anos iniciais, como o professor acabou de dizer, para os nossos bebês, né? Que mal estão entendendo o que é escola e vão passar por essa experiência do ensino integral. E é curioso, porque em relação a esse segmento, nós ainda não temos um modelo construído. Sim. E é isso que nós estamos entendendo como mais positivo. Por quê? Porque nós sabemos que não dá para discutir projeto de vida ainda com uma criança de 6 anos de idade, não é? Claro. E a proposta da secretaria é que então esse modelo seja construído em parceria com essas escolas que estão aí iniciando no programa. Então nós sabemos que muitas coisas serão idênticas. Então nós também teremos, por exemplo, um laboratório para esses pequenininhos. É lógico que é um laboratório pensado para eles. Então até a altura da bancada é outra, não é? As experiências, os experimentos que eles farão também são diferentes. Mas existe também a ideia de um laboratório de ciências para esses nossos pequenininhos, para esses nossos bebês. Não é? Mas outras coisas nós sabemos que não funcionarão idênticas, e aí essa riqueza da construção. Então as escolas terão aí uma participação muito importante, fundamental, para construir esse modelo. Até porque elas tendem já a ter muito sucesso. São escolas que já têm experiências exitosas, não é? Até por conta do programa Ler e Escrever, que traz aí algumas mudanças significativas e muito importantes para a aprendizagem dos alunos. Muito positivas. Positivas. Então, assim, nós entendemos que ainda é algo que nós vamos acompanhar junto com eles, vamos aprender junto com eles, até porque a nossa formação, né, não compreende, não abarca os anos iniciais assim com tanta consolidação, mas a gente sabe que vai ser algo muito positivo. Os diretores, a equipe gestora está bastante ansiosa pela implementação do programa, mas a gente sabe que vai ser algo que vai funcionar também de maneira muito adequada, até por essa parceria. Porque eu posso dizer, olha, tal coisa não está funcionando, então acho que a gente precisa rever, não é? Algo que no programa atual, para os anos finais e para o ensino médio, não existe. Porque é um programa que já passou pelas escolas piloto, a gente já sabe que aquilo funciona. Então, a tutoria, o acolhimento, o clube, a eletiva, funciona? Funciona. Então, isso precisa ser garantido, assegurado. Nas escolas, né, do fundamental dos anos iniciais, a gente ainda não tem essa estrutura, digamos, engessada, não é? Porque vai se construir junto agora. E para o ano que vem a gente tem também 2 escolas, além dessas 3 dos anos iniciais, fundamental, né? A gente também continua com 2 do ensino fundamental anos finais, que é o Dr. Prudente e a escola Antônio Pinto Ferraz, né? Isso. Que é o APAF que a gente fala, né? Antônio Pinto de Almeida Ferraz. Isso. Então, certamente haverá um certo diálogo, né, entre essas escolas que estão no meio. A gente vai pôr todo mundo para conversar. De 10 anos em diante, formação, os anos finais junto. para os anos iniciais. Mas a gente pode ficar surpreso, né? A gente sempre olha o aluno com preconceito. Né? Quem disse que uma criança de 7 anos não pode exercer uma liderança saudável? Exato. Claro que uma criança de 7 anos pode ter uma sanha de autoritarismo exacerbado. Né? Também, a gente sabe disso. A gente vê com os irmãos, né, como é que essas coisas funcionam. Mas se você trabalha bem esse processo, você pode ficar surpreso. Com certeza. Dizer assim, poxa, eles são fantásticos como seres humanos porque enxergam, né? Conseguem enxergar problemas, têm senso crítico, conseguem enxergar o outro. Quer dizer, na verdade, esse processo de viver um período longo na escola, com atividades múltiplas, do laboratório adaptado, né, até atividades culturais, que são aí o teatro, a música, a dança, né? Até o esporte, né? Isso tudo pode ser uma riqueza infinita. E, de repente, o prazer da escola, né,
O programa de ir à escola com felicidade, porque a escola é legal, ela é Isso. boa, ela oferece oportunidades ricas que você não tem, né? Nem em TV, né? Nem no videogame. Porque no fundo você tem uma interação muito pobre, né? Eu acho que a gente tem que conseguir chegar a esse nível. Eu lembro quando numa operação que eu desenvolvi com um grupo nessa área educacional, nós temos que desenvolver um programa que torne a TV e a novela pobre. E se consegue. Porque a TV e a novela é um processo que não tem retorno. Né? Se você consegue, no mesmo horário, um programa em que a atuação, a atividade, a riqueza da participação é tão grande que a novela passa a ser secundária. Quer dizer, essa é um pouco a lógica, né? Da escola que tenha um papel tão rico e tão gratificante, tão encantador, né? Que a criança faça da escola o seu espaço mais prazeroso. E a gente está fazendo uma reflexão bem interessante quando a gente pensa em formação de professor, né, e tal, que a gente já está feliz com os alunos que a gente está entregando para a sociedade quando acabam nessa escola de ensino médio, né, e a gente tenta... faz o possível para que esses alunos do ensino fundamental, anos finais, eles também continuem no integral no ensino médio. E acontece esse movimento. Nem todos vão. Mas você imagina que lindo que vai ser quando a gente entregar esse menino que começa nos anos iniciais. 6 anos. Aí ele vai para o final, aí ele vai para o ensino médio. Que criança, que adulto a gente vai entregar para a sociedade, né? A gente está muito feliz e esperançoso nesse processo. Espera-se que a sociedade também lute por esse projeto. Exatamente, pela manutenção. São projetos mais caros, né? A gente sabe que o nosso país, crises econômicas são cíclicas, né? E são graves, porque acabam retirando, né, assim dizer, do poder orçamentário, ou do conjunto da lógica orçamentária, recursos fundamentais. E geralmente você começa a fazer a prioridade pelo avesso, né? Eu digo assim, quando é que a sociedade brasileira vai dizer com todas as letras: vamos por tudo em educação, vamos construir menos estradas, vamos construir menos estádios esportivos, vamos... claro, saúde também não pode ser reduzida, né? Mas vamos reduzir programas para dar um tempo de 15 anos, 20 anos à educação, porque a educação é médio prazo. Não se resolve a educação em um ano. De hoje para amanhã. De modo, só que os políticos têm mandato de 4 anos. É muito complicado um projeto, né, de longo prazo. Claro que essas políticas que estão sendo aprovadas pelo Congresso, o Plano Nacional de Educação para 10 anos, né, para 15 anos, isso cria uma novidade que pode constranger políticos com mandatos na direção de pensar como Estado a nação. Mas nós ainda não chegamos a esse ponto. Mas eu fico muito feliz da gente estar aqui representando a diretoria e com o senhor, porque quem somos nós 3 aqui? Somos 3 professores falando sobre isso, falando que a educação, e felizes com isso, nós felizes aqui com o projeto, o senhor feliz com tudo que já proporcionou para a sociedade também enquanto educação, e a gente percebe, a gente não vai entrar nesse mérito, mas sinceramente, a gente já brincou de pôr na ponta do lápis. Uma escola do programa, ela não sai mais caro para a administração pública. Ela não sai. Muito pelo contrário, porque ela não vai pagar professor substituto, porque os professores, quando faltam nessa escola, eles mesmos articulam a ausência desse professor. Então, quer dizer, eu não tenho nada além disso, né? Ou seja, ainda além de tudo, eu estou entregando uma criança, né, um jovem para a sociedade totalmente diferenciado. Então a gente fica muito feliz com relação a esse tipo de discussão. Então fica um desafio para vocês do Pensando em Educação, a gente pode avançar, porque estamos aqui na cidade do mesmo barco, né? Esse desafio de demonstrar o custo do programa relativo ao custo regular. Esse vai ser a fronteira do conflito daqui a pouco. É verdade. Quer dizer, o conflito do custo. Se conseguir provar, né, que o custo pode ser maior, mas não é escandaloso, é um custo razoável, suportável, quem sabe nós consigamos ter fundamento para... Um custo pequeno diante do resultado positivo que se obtém. Exato.
Não é? Bom, nós estamos vendo que nós estamos aqui já pensando como secretários de Educação do Estado de São Paulo, né? Tentando resolver os problemas da educação do país. Mas, em todo caso, esse é o papel do educador no seu local humilde de ação no município ou na unidade escolar. Muito obrigado por sua atenção. Eu acho que vale a pena acompanhar o que acontece com a educação nesse momento do nosso país. Desafiamos você a isso, não só pensando na educação, mas abrindo o seu leque de interesse para todos os temas, né? Nos jornais, no debate, nas conversas com os seus amigos, pensando em educação. Nós informamos sempre que esse programa está disponível para ser visto de uma maneira regular no teu tempo de interesse, no site da TV Unimep, www.tvunimep.com.br, tanto na versão áudio como na versão vídeo. E você pode entrar em contato conosco pelo e-mail tvunimep@unimep.br. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo programa.